Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Vive, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Café com Pixel, nosso programa em que a gente bate papo com pessoas interessantes do mercado audiovisual para falar sobre assuntos importantes, assuntos do momento. E como sempre, a gente tem aqui comigo fazendo essa apresentação, condução desse programa, Fábio Sesnick. Tudo bem, Fábio? Obrigado pela presença mais uma vez. Muito bacana, Samuca. Vamos lá, a gente está com um super convidado hoje, que é o Paulo Barcelos, CEO da O2 Filmes. Paulo, obrigado pela presença, por essa sua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse bate-papo da Tela Viva. Obrigado você, Samuel, Fábio, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É isso, o Fábio e o Paulo tiveram juntos agora numa viagem, tem muita história interessante para contar, mas, Fábio, vou deixar para você conduzir aí essa nossa conversa com o Paulo para a gente entender um pouco onde as coisas estão e para onde as coisas vão. Não, eu acho que eu passei alguns dias com o Paulo olhando um pouco para a tecnologia, China e Coreia do Sul, mas eu acho interessante a gente começar esse papo aqui do cafezinho do começo, o Paulo contar um pouquinho. Quando ele chegou na O2 Filmes, né, eu participo um pouco dessa história ali junto com ele. Eu cheguei fazendo Cidade de Deus, e aí, enfim, em que momento que ele chegou e, enfim, como um pouco da carreira dele, né, para a gente conhecer um pouquinho tal, e aí caminhar junto de lá até aqui, né? Boa, vamos lá. Eu comecei na área bem novo, com cerca de 16 anos, já trabalhando em escolas de software, de Photoshop, dando aula de Photoshop, Illustrator, as ferramentas da Adobe lá dos anos 90, final dos anos 90. Fiz faculdade de publicidade e um lugar que se destacou no meu trabalho foi a tratoria. Eu fui estagiário na tratoria, depois eu migrei para composição e efeitos e 3D, e também fui para TI. E eu fiquei um tempo em TI e eu gostava muito, sempre gostei muito de tecnologia, de inovação. E a tratoria era um lugar que forjou a minha maneira de ver o mundo, até pela idade que eu estava quando eu comecei ali, mas muito pela maneira de abordar os problemas, né? A tratoria sempre foi um lugar que desmistificava crenças da indústria. Então, você não consegue fazer determinado efeito se você não tiver um software de US$ 1 milhão, ou se você não tiver uma câmera assim ou assado. E a tratoria sempre era muito disruptiva, ela conseguia tirar leite de pedra dos equipamentos que tinha, das ferramentas que usava, achar soluções muito criativas para resolver problemas caros. E ela sempre se destacou com isso. E foi um lugar que, nos 2, 3 anos que eu passei por lá, forjou muito da minha maneira de ver, de trabalhar, enfim. E ter passado pelo TI também me deu uma noção de infraestrutura, como escalar a operação em termos de infraestrutura, de tecnologia, e como é que o processo acontecia naquela época, ainda que muito, apesar de já ter muita coisa informatizada, ainda era muito distante do que a gente via hoje. As câmeras ainda eram de filme, película, tinha processos de telecine, revelação, etc. Eu saio da tratoria para fazer um curso em Nova York. Eu acabo ficando alguns anos fora do Brasil e passo por lugares como Toronto, Montreal, Los Angeles, além de Nova York. E quando eu volto para o Brasil finalmente para ficar, a tratoria infelizmente tinha fechado e as pessoas que trabalhavam lá, boa parte da equipe da tratoria foi para a O2. Foi aí que eu conheci a O2, eu cheguei lá, pedi um trabalho, um freelancer, consegui começar ali como freelancer de pós-produção. E minha vida na O2, eu sempre brinco que foram anos de cachorro, né? Um ano na O2 é 7 em qualquer outro lugar. Porque é tão intenso, a quantidade de coisas que acontece na empresa é tão surreal que quando você para olhar para trás, a quantidade de coisas que você fez é incrível mesmo. Então eu cheguei na O2, um mês depois começou o projeto do Sylvester Stallone, eu tive que ir para lá porque eu falava inglês. E o supervisor de efeitos não conseguiu visto na época e ficou preso, não conseguiu ir para o Brasil, e aí tive que mandar alguém correndo, acabaram me mandando. E ali já começou, eu comecei a tocando os projetos internacionais. Logo, eu tive uma oportunidade também incrível de ir para a China pela primeira vez em 2010, porque a O2 fez o pavilhão brasileiro, participou lá da confecção dos materiais audiovisuais e interativos do pavilhão brasileiro da Expo Shanghai em 2010, com o Marcelo Dantas. E eu acabei ficando um tempão na China nesse processo, e logo depois a gente também fez a campanha de Olimpíadas da cidade candidata do Rio de Janeiro, para o Rio estava participando lá da competição para ser a cidade olímpica.
e logo eu também toquei esse projeto internacional, fiquei um tempão em Copenhague e fizemos todos os vídeos para que a gente conseguisse ali montar um material de venda para o Rio. Deu certo, o Rio ganhou a cidade candidata. Depois disso, eu trabalhei um pouco como supervisor de efeito, fiz o primeiro longa-metragem foi o Chico Xavier com o Daniel Filho, que teve 4 milhões de espectadores, foi um projeto cheio de efeitos. Eu aprendi muito nesse processo. E um pouco depois desses grandes projetos, eu estava vivendo um momento muito interessante, que era a mudança do sistema analógico para o digital no cinema, aonde as pessoas estavam parando de filmar com as câmeras de filme, começando a filmar com as câmeras de película, com as câmeras digitais, e não existia um processo e nenhuma infraestrutura digital que desse conta dessa mudança, porque todo o processo de lidar com materiais, com filme, era todo baseado em laboratório e fita. E as empresas, todas as produtoras de São Paulo e do Brasil, eram baseadas em fita. Então você não tinha espaço, armazenamento, HDs, storage, rede, velocidade de transferência, render, conversão. Isso não era uma coisa comum nas empresas, porque era só você botar aquela fita no Final Cut e editar, não tinha esse processo digital como é hoje. E aí, vendo esse nicho, essa opção, essa estratégia, esse nicho de mercado, eu adotei uma estratégia de criar um equipamento, uma solução, que iria para o set de filmagem e faria esse processo, já ao vivo, na hora ali. Então, conforme as pessoas iam filmando, eu ia pegando os cartões de câmera, já ia fazendo backup, convertendo material, sincronizando o som. Então, eu saio da O2, abro a White Gorilla. A White Gorilla vira o primeiro laboratório digital do Brasil e ela dispara. Né? É um negócio, assim, você abrir uma startup que dispara, olhando de trás, de fora agora, é incrível, mas ao mesmo tempo foi uma época da minha vida muito difícil. Eu quase morri, né? Trabalhando 20 horas por dia. A gente chegou a ter 15 diárias de filmagem por dia, São Paulo, Rio de Janeiro, 15 funcionários, era realmente muito intenso. 2 anos depois, com a White bombando, a O2 me convida para voltar para a empresa, agora como diretor-geral da pós-produção. E aí a gente, enfim, faz um acordo, a White é absorvida para dentro da O2, e eu começo a dirigir a pós da O2, que era um sonho que eu tinha desde do início, quando eu trabalhei ali na pós pela primeira vez. E aí, quando eu chego na pós da O2, a gente chega com uma expectativa e descobre o seu verdadeira vocação mais para frente. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu achei que o fato de eu ter sido um técnico, de eu saber mexer nos softwares, de eu ter essa formação de TI e entender de infraestrutura, que eu ia tomar ótimas decisões e a O2 ia crescer e etc. E aí, apesar de, obviamente, essas coisas todas fazerem diferença na vida da gente, quanto mais a gente aprende, melhor a gente lida com as coisas, eu descobri que o meu trabalho era outro. O meu trabalho era gerenciar pessoas, definir estratégias, entender para onde o negócio estava indo, convencer as pessoas a irem por aquela direção e escalar uma operação. E uma operação que é naturalmente artesanal. Né? Como é que você escala um processo de efeitos visuais? Como é que você escala um processo que depende de artistas que às vezes tem filas de pessoas esperando aqueles artistas liberarem? Como é que a gente escala uma operação que é basicamente artesanal? E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz ali no O2 Pós foi abrir a pós-produtora para o mercado. Então, o que era apenas um departamento da O2 para atender a demanda da O2, virou uma empresa independente que atende a O2, claro, o principal cliente, o cliente que todos os projetos são feitos ali, mas abriu-se para o mercado e começamos a atender outras produtoras. E com o passar do tempo, o business principal virou atender essas outras produtoras. Esse sucesso fez com que a gente conseguisse equipar, preparar e trazer pessoas para esse departamento que virou uma empresa de um nível de qualidade excepcional. E hoje a gente trabalha internacionalmente, a gente trabalha para o México, a gente trabalha para os Estados Unidos, trabalha para o próprio Brasil com diversas produções nacionais e trabalha para a própria O2. E esse boom que a O2 Pós teve nos últimos 8 anos, que foi o tempo que eu fiquei ali, acho que ajudou muito a chegar a esse convite de virar o CEO do grupo. E hoje, como CEO do grupo O2, toco toda a parte de estratégia, novos negócios, e o grupo tem hoje publicidade, entretenimento, estúdios, infraestrutura, pós-produção e distribuição. Então hoje a gente tem uma visão muito mais
global e ampla do mercado audiovisual do que eu tinha 3, 4 anos atrás, antes de eu entrar aqui como CEO. Bem legal, porque a tua trajetória é isso, né? Ela começa com um perfil muito técnico, como muita gente no audiovisual, né, que não vem necessariamente da área artística, vem mais da área tecnológica. Claro que tem o componente artístico por trás da tecnologia também, mas ter o domínio dessas ferramentas, e hoje o que a gente está vendo, claro, é um ambiente em que a tecnologia acaba imperando, né, dentro do processo produtivo, mas a gente não pode tirar a perspectiva de que por trás de tudo isso tem que ter um negócio, né? Assim, a produção ela tem que ser rentável, a produção tem que atingir resultados importantes, o mercado está num processo de transformação muito intenso, né? Com novos atores participando, com novas cadeias de negócio sendo desenvolvidas. Como é que você avalia o mercado de produção hoje, olhando para todas as frentes que a O2 atua, olhando o que era o mercado lá atrás e o que o mercado é hoje? Qual que é o teu diagnóstico sobre como está o mercado de produção e como está o Brasil nesse mercado de produção novo que o mundo acabou criando? Olha, Samuel, eu tenho vários recortes sobre esse mercado, mas eu acho que o principal, e aí falando de um período longo, apesar de eu estar só há 3 anos nesse cargo e agora que eu estou realmente inteirado de como é que esse mercado funcionou esse tempo todo, eu tenho uma visão interessante, que é de alguém de fora mesmo, né? Que chegou de fora, que não é produtor, que chegou e pegou um negócio andando e foi entender como é que esse negócio funciona. E tem um lado muito interessante de você ver uma coisa de fora, porque você talvez enxergue de uma maneira diferente algumas coisas. Eu acho que, de uma maneira geral, o Brasil como um todo, e o audiovisual não é diferente, é uma montanha-russa. Né? Você tem altos e baixos, muitos picos e muitos vales, e se você puxar uma média, você está sempre pior do que melhor. Né? O default do Brasil é a crise, e a exceção é quando ele está bem. É um mercado que, desde a Cidade de Deus, quando foi ali quando o Sesnick começou, a coisa foi feita muito na guerrilha, na raça, não como um business. O business da empresa sempre foi publicidade. A O2 começou 30 anos atrás como uma produtora de filmes publicitários, teve muito sucesso nisso, ganhou inúmeros prêmios, ganha prêmios até hoje, é muito bem sucedida no mercado publicitário, mas esse de fato é um negócio que você pode olhar e falar, olha, isso aqui dá retorno, tem uma previsibilidade, tem os seus desafios, claro, a TV aberta está morrendo, a TV a cabo está morrendo, o YouTube está crescendo, as pessoas não assistem TV, os anúncios estão mudando, enfim, então você tem lá os seus desafios, mas se você olhar 30 anos para agora, é um negócio que se mantém mais ou menos estável. Quando você vai para o entretenimento ele tem uma dificuldade, um desafio natural, que é o financiamento. Né? Como é que você financia uma obra que o objetivo é entreter? E é muito difícil fazer isso. A gente teve muito sucesso lá atrás, no Cidade de Deus, você tem hoje, depende de políticas públicas, só que em 2017, 18 mais ou menos, chega a Netflix no Brasil, e isso muda muito para nós, para todos, eu acho, no mercado, porque a gente passa pela primeira vez até alguém financiando projetos mais ambiciosos. Porque tudo que o Brasil fez até então era para caber no dinheiro que conseguia levantar. Então é muito difícil falar assim, por que ninguém fez um Velozes e Furiosos no Brasil? Ué, porque a gente não tem dinheiro para alugar um carro, quanto menos 20, explodir 4. Assim, não tem a menor condição de você pensar em fazer um Velozes e Furiosos no Brasil. A não ser que seja de fato um americano que vem filmar no Rio. Mas a gente sempre teve, a nossa criatividade, ela sempre teve limitada aos orçamentos que eram impostos dentro da realidade brasileira de se financiar projetos. Quando chegam os streamings, esse sarrafo sobe, assim, muito. E a gente começa a ter uma experiência que a gente nunca teve antes. Né? De literalmente explodir carros e contratar coreógrafos estrangeiros para fazer coreografia de luta, enfim, fazer coisas que eram impensáveis. Vídeo cangaço novo, né? Vídeo cangaço novo, vídeo o Corrida dos Bichos, que ainda está em fase de montagem, mas que são filmes que muitas dessas ideias, o Corrida é um exemplo dessas, a gente tem desde 2007, 2008. A primeira vez que eu estava no O2, como freelancer, eu já ouvia falar do Corrida dos Bichos.
Então, eram projetos que eram muito ambiciosos e eram impossíveis de se financiar com dinheiro público, né? Então, ficou lá, espera até um dia de chegar um streaming como a Amazon Prime Video e falar, a gente banca, vamos fazer, acho legal. Então, acho que a gente viveu um momento muito legal nos últimos 5, 6 anos, onde a gente conseguiu sentir o gostinho na boca do que é virar uma indústria audiovisual. Mas, como o Brasil é uma montanha-russa de emoções, e nada aqui segue a regra das físicas, a gente agora está vivendo um momento diferente, onde há uma diminuição dos investimentos nas plataformas, em especial no mercado brasileiro, globalmente como um todo, mas em especial no mercado brasileiro é ainda maior. A gente tem hoje, apesar de ter um governo muito mais pró-cultura e que retomou iniciativas públicas, essas iniciativas públicas ainda não estão alinhadas com um processo industrial, elas estão hoje mais voltadas a uma pulverização do dinheiro do que uma concentração do dinheiro para fomentar uma indústria de verdade, porque a premissa de uma indústria é você ter uma recorrência, né? Você garantir que você vai ter X projetos por ano, todos os anos, e aí você consegue criar uma linha de produção. Se você tem 10 projetos num ano e 0 no outro e 20 no outro, apesar da sua média você ter um volume bom, você não gera uma indústria, porque você está sempre se descapitalizando, demitindo pessoas, contratando pessoas temporariamente, porque você não sabe o dia de amanhã. Então essa imprevisibilidade, ela voltou agora com essa diminuição dos orçamentos, dos investimentos dos grandes players e com essa direção das políticas públicas que estão mais voltadas à pulverização do pequeno artista do que da indústria audiovisual. Você mencionou a questão do papel, da importância que as plataformas tiveram nesse primeiro momento de financiamento, dando para a gente esse gostinho do que é produzir seriamente em escala industrial, com alto valor de produção, né? E esse refluxo, que foi mais intenso, segundo suas palavras, no Brasil do que a gente talvez tenha visto em outros países. Por quê? O que o Brasil não fez que fez com que as plataformas olhassem para cá e falassem assim, talvez México e Coreia sejam mais interessantes para a gente deixar os nossos recursos? O que aconteceu? Olha, é uma série de fatores, mas eu começaria dizendo que, primeiro, eu acho que foi um grande teste. Existia uma guerra de streaming, que hoje em dia já não está mais esse modo guerra. E guerra, quando eu digo guerra, vale tudo, compra tudo, paga o que for, seja o primeiro, seja o maior. Então existia uma guerra de streaming mundial acontecendo, e onde se aprovava uma quantidade enorme de projetos de diferentes gêneros, diferentes estilos, e eu acho que até para tentar formar esse mercado brasileiro, porque você imagina o número de dados que são gerados nessas plataformas. Eu acho que hoje, 6 anos depois, as plataformas têm uma ideia muito maior do que o brasileiro quer assistir do que ela tinha 5, 6 anos atrás. Então, 5, 6 anos atrás, você aprovava 10 séries diferentes, de gêneros diferentes, e hoje talvez eles já saibam que dessas 10 séries, 2 só funcionam, e elas já não aprovam mais as 8, as 10 que aprovam 2 agora. Então, acho que há primeiro uma questão de aprenderam o mercado brasileiro, não estão mais em guerra, então os investimentos abaixam e as pessoas começam a trabalhar num ritmo mais normal. Acho que isso vale para o mundo inteiro. Agora, o Brasil tem uma questão, e isso eu ouvi de pesquisas de algumas plataformas de streaming, então não é uma opinião minha também, mas ela é embasada no que eu ouvi das plataformas. Obviamente não vou citar nomes, mas acho que vocês vão dar para entender. Existe uma desconexão muito grande no Brasil entre o produto que o produtor oferece e o que o público quer assistir. Essa discrepância, ela está aumentando, ela não está diminuindo. Então tem coisas que a gente naturalmente volta para um porto seguro, que é assim, mas a comédia dá certo. Não, ela dava, mas não dá tão certo, não é comédia necessariamente, é que comédia dava para se fazer com o dinheiro da Ancine, então se tinha mais comédias, mas o fato é que, de acordo com as pesquisas, não se faz projetos brasileiros para a classe média. Se faz projetos brasileiros para grupos que talvez não tenham tamanho suficiente para gerar uma base de assinantes que justifique o investimento. Então é isso que tem que começar a se pensar a mudar. E é difícil, porque a gente tem feito isso ao longo de décadas, né? Então é um momento da gente entender quem é esse nosso novo público.
se ele tem tamanho suficiente para sustentar um projeto. Então eu acho que a gente está um pouco nessa fase agora. E a terceira e última coisa é que o conteúdo brasileiro, infelizmente, não viaja. É muito raro que um conteúdo brasileiro seja assistido fora do Brasil, de novo, em quantidades suficientes que justifiquem um novo investimento numa segunda temporada ou num filme derivado daquela obra. Ou seja, quer dizer, a gente tá produzindo para os produtores e não necessariamente para o público, né? E acho que isso aí se reflete, até se você for olhar os números de produção de cinema que a gente tem, o Brasil produz uma quantidade razoável de filmes. Agora, quantos desses conseguem quebrar uma determinada barreira de público, sair dos festivais, ter um resultado de mercado, é um número realmente muito, muito pequeno, né? Dentro desse histórico. E esse hoje é a minha grande missão. Depois que eu entendi, essa ficha caiu, eu estou trabalhando obcecadamente numa solução para isso. Porque eu acho que muita coisa o Brasil já passou. A gente sabe produzir, a gente já sabe explodir carro, a gente já sabe fazer projetos que visualmente, em termos de valor de produção, se equiparam ou superam projetos internacionais. Então a gente não tem esse problema de a gente não sabe fazer. Né? A gente tem um problema de storytelling que também não é que a gente não saiba contar, é que talvez a gente esteja contando histórias para um público que não seja grande o suficiente para se sustentar, porque esse é um ponto importante também. Não é que a gente não pode ter um filme de nicho, só que a soma do nicho tem que ser maior do que o custo do produto. Se for, você pode fazer um filme sobre mangá, um documentário sobre mangá, ele tem que custar o suficiente para aquelas pessoas que são fãs de mangá, na soma, gerarem mais dinheiro do que ele custou para ser produzido. Então, não necessariamente você tem que fazer um filme que 100 milhões de pessoas vão ao cinema assistir, não é isso. Mas a conta tem que fechar. E se você vai fazer um filme de nicho, necessariamente ele não pode ser caro. Porque se ele for caro, o nicho não paga. Então, e a gente viveu 6 anos que isso estava em segundo plano mesmo, porque ainda estava num processo de se entender o mercado brasileiro. Então, faz aí, vamos ver o que dá. Agora que eles já têm todas as plataformas, de uma maneira geral, já têm uma noção grande do que dá certo e do que não dá, eles são muito mais hoje eles são muito mais seletivos do que eles estavam. E o que você acha que dá certo? O que você acha que vai dar certo? Novela? Seguir o caminho que a televisão sempre fez? Se inspirar no que estão fazendo os coreanos, por exemplo? Onde que é o caminho? Eu acho que o que dá certo é fazer um filme para a classe média. É contar histórias universais que as pessoas se relacionam. E a gente começou a fazer uma análise disso dentro do pouco do briefing que a gente recebeu de algumas plataformas. E quando eu falo a gente, não é O2, eu acho que todas as produtoras brasileiras que têm relação com os grandes plataformas de streaming, eventualmente participaram de conversas, de webinars e de palestras onde eles compartilharam parte dessa pesquisa grande que eles fizeram entre os usuários, os assinantes e o público brasileiro em geral. Então, quando a gente recebeu essa informação e a gente começou a trabalhar essa informação, foi muito interessante, porque uma das informações que a gente recebeu é que o público brasileiro gosta de filmes de bom coração, projetos de bom coração. E quando você fala bom coração, você fala, peraí, então é tudo bem o besta? Mas se você parar para pensar, o Cidade de Deus é um projeto de bom coração. Ele é um fotógrafo, ele é um menino pobre, o Buscapé, que apesar de todos o lugar que ele nasceu e dos amigos que ele tem e da comunidade que ele viveu, ele escolheu o caminho do bem. O caminho do bem. E aí você começa a voltar para essas coisas, para as nossas origens e fala, cara, a gente tem uma fórmula brasileira que funciona. Olha o Tropa de Elite. Mas é porque vocês estão falando porque são filmes de violência. Esquece a parte da violência 1 minuto. O Capitão Nascimento é um homem de classe média que tem problemas porque ele tem um trabalho muito estressante e ele escolhe o trabalho no lugar da família. Ele prioriza o trabalho no lugar da família. Ele poderia ser bombeiro, ele poderia ser astronauta, ele poderia ser um empresário de Wall Street, não importa. O apelo universal está nessa parte. E eu acho que isso a gente foi se perdendo. O Brasil, de uma maneira geral, foi meio que se perdendo. A gente focou no tiro, porrada e bomba, legal, mas sem esse apelo universal. E isso vai desconectando do público. Porque esse apelo... Você pega um filme americano sobre o baile de formatura lá do colegial. Poxa,
Provavelmente o roteirista que escreveu aquilo passou por um baile de formatura. Todo mundo que vai assistir esse filme ou passou por um baile de formatura ou vai passar por um baile de formatura. Então ele tem um apelo universal. Quando você escreve um filme de uma criança que se forma na escola e vai passar pelo baile de formatura, você já tem um público que sabe do que você está falando, enorme. E nós brasileiros que não temos essa tradição, assistimos os filmes americanos e relacionamos de alguma maneira, porque os problemas da adolescência, dessa mudança para a fase adulta, desse marco, é muito parecido, é universal. Por isso que os coreanos funcionam, por isso que os turcos funcionam. Então, é claro que você gosta de saber que a Turquia é diferente e tal, mas você tem sempre esse apelo universal. Então a gente precisa voltar a resgatar esse apelo universal. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não pode ter vergonha de testar as coisas. No Brasil é feio testar as coisas. A gente recentemente teve um evento, a gente trouxe o Francis Ford Coppola para o Brasil, a O2Play, a nossa distribuidora, lançou o filme dele, o Megalópolis, aqui no Brasil, e ele veio para o lançamento e fez uma palestra. Na palestra ele conta que no Poderoso Chefão 2, ele fez um teste lá, ele teve uma montagem que ele passou para um grupo de foco, e que as pessoas acharam o filme lento, e depois quando ele aumentou o prólogo do filme, as pessoas acharam o filme bom. Eram os mesmos atores, o mesmo filme, só mudou a montagem. E o que mais me impressionou nessa fala dele não foi o que o filme funcionou porque ele aumentou a montagem. Foi que em 1970, um cara que era Oscar-winning do maior filme de todos os tempos tinha que passar por grupo de foco. E se a audiência não aceitasse o filme, ele mudava a montagem. E isso é uma coisa que nós brasileiros, às vezes, a gente se sente ofendido. Como assim? Vai mexer no meu filme? Vai mudar minha montagem? Gente, vamos testar as coisas antes, os roteiros. Na hora que a gente vai fazer um roteiro, precisa saber, tem público? Qual é o tamanho desse público? Vamos soltar umas pesquisas? Vamos entender o tamanho disso? Funcionou? Vamos produzir. Aí monta, grupo de foco, grupo de foco, grupo de foco, até o filme tiver, relativamente bem sucedido, aí a gente lança. Se der errado, a gente fez toda a lição de casa. Agora, o que eu acho que já passou da fase no Brasil é a gente lançar uma coisa e não ter absoluta ideia se vai dar muito certo ou muito errado. Porque isso é loucura. Fábio? Não, só ia fazer um comentário assim nessa fechar, né, o que é a produção. Queria que você contasse um pouquinho do histórico, que eu acho que Cidade de Deus, né, que vocês reenveloparam agora como série, é um marco, né, e fez um sucesso. Então, contar um pouquinho nesse processo da série, para a gente fechar o item produção. E aí você diria que foi uma reciclagem de um sucesso do passado na tentativa de garantir um sucesso no presente, ou realmente é um projeto que traz inovações e traz propostas diferentes? Eu acho que são as duas coisas. E, de novo, eu não acho isso feio. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a mudar a cultura no Brasil. O Cidade de Deus é o maior IP brasileiro. E a gente nunca explorou um IP como um americano indústria audiovisual faz. Né? Então, como é que a gente exploraria um IP desse? Né? Poxa, o que as pessoas gostariam de ver? Como é que a gente faria um Cidade de Deus 2? E se a gente contasse a história lá na frente? Quantas pessoas não adoram, depois de terminar de assistir um filme, falar o que aconteceria lá na frente? Então, poxa, 20 anos depois, e trazer os mesmos personagens, aqueles, claro, que não morreram no filme, trazer os mesmos personagens, mostrar como é que o mundo evoluiu, como é que o Rio de Janeiro não mudou, realmente um apelo muito interessante. Então, não tem nada de errado ou menos nobre de você pegar um filme de extremo sucesso, que está lá entre os 10 melhores filmes do mundo, e você gerar um IP derivado desse produto, que tem um apelo para o público, que o público já espera o que vai assistir, e que traga as inovações dentro até do formato de série, ao invés de ser um longa, e assim, é um sucesso. Cidade de Deus, a série é um sucesso. A gente tem pesquisas que não são oficialmente pesquisas da HBO, e eles não compartilham dados com ninguém, mas as nossas pesquisas externas mostram que é uma das maiores séries no Brasil, e realmente a conta deve fechar. Que eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que também não achar feio. Fazer a conta fechar é como a gente faz uma indústria funcionar. Ela pode e deve ter incentivo,
mas a gente precisa conseguir fazer a conta fechar. Então é isso, por isso estou muito orgulhoso do Cidade de Deus, eu acho que exemplifica exatamente essa fase nova que a gente está vivendo de indústria audiovisual. Essas pesquisas que vocês fazem para medir o resultado do filme, ou da série, né, nesse caso, você disse que nesse caso especificamente vocês não estão compartilhando dados com o HBO, mas como é que vocês mensuram isso? Como é que vocês fazem essa avaliação? A gente não compartilha, na verdade eles não compartilham os deles, né? Assim, normalmente dificilmente uma plataforma compartilha com os produtores muitas informações detalhadas de quanto fez sucesso, etc. A gente tem poucas informações. O que a gente faz internamente é o que provavelmente muitos fazem. A gente tem ferramentas de web scraping que vão nas redes sociais, puxam engajamento, entendem quanto essa série está sendo comentada, compara com outras séries brasileiras, compara com outras séries estrangeiras que estão acontecendo no mesmo momento, a gente elenca as coisas e consegue entender, através de um termômetrozinho interno, que a gente obviamente calibra sempre, se esse negócio está indo bem ou não. E, claro, a gente também tem a indicação de que a série é boa, porque renovam-se outras temporadas, então você sabe também que está dando certo. Como é que você avalia hoje a distribuição das diferentes plataformas que a gente tem, olhando o que está acontecendo com a TV aberta, olhando o que está acontecendo com o cinema, olhando o que está acontecendo com o streaming, TV por assinatura ou distribuição de conteúdos por assinatura? Onde é que você acha que está o futuro hoje do audiovisual? Vai ser no streaming mesmo? Existem ainda oportunidades nas outras frentes de distribuição? Como é que você hoje posicionaria a empresa para atuar nesses diferentes segmentos aí de mercado e janelas, né? Olha, de fato, a gente vive um mundo muito diferente da época que eu fiz o Chico Xavier em 2010. Quando eu fiz o Chico Xavier em 2010, 4 milhões de espectadores no cinema, para um filme do Daniel Filho, era considerado médio, um sucesso médio. E o sucesso grande desse filme veio no DVD, na venda de DVD. Então, na prática, quando você fazia um filme 15, 20 anos atrás, você tinha 6 janelas principais para vender esse filme. Primeira era a bilheteria de cinema. Segunda era a Blockbuster, né? A locadora de filme. Terceira era vender o DVD mesmo, home video. A quarta era a TV a cabo. A quinta era a TV aberta. E a sexta era até a companhia aérea, por exemplo, de passar no avião, ou mesmo outros países, outros canais, etc. Então, com 5, 6 janelas razoavelmente boas, a conta era muito mais fácil de fechar. Hoje, a gente tem uma dificuldade que se você faz um filme licenciado, por exemplo, o que é um filme licenciado? Só para também esclarecer, existem 2 maneiras de você fazer um projeto hoje. Você pode vender um projeto para uma plataforma de streaming, e essa propriedade intelectual passa a ser da plataforma de streaming, e você ganha uma taxa de administração por ter executado o projeto, ou você pode fazer o projeto por conta própria e licenciar esse projeto para uma plataforma de streaming, por exemplo. Eu brinco que a diferença é você construir um prédio em nome de alguém e esse prédio é da pessoa, ou você faz o prédio por conta própria e aluga os apartamentos para quem tiver vontade de fazer. Claro que a segunda opção demora muito mais para você retomar o investimento, retornar o investimento, mas com o tempo, uma vez que retorna, você tem uma cauda de dinheiro entrando que ela perdura mais tempo. Então, hoje, quando você vai fazer um conteúdo licenciado, ou seja, você vai bancar o seu filme para depois licenciar para uma plataforma, ao invés das 6 janelas que eu falei, a gente tem consideráveis só 2. A janela da bilheteria de cinema e a janela do pré-licenciamento ou do licenciamento para a plataforma de streaming. Porque a janela da TV a cabo e a janela da TV aberta já não tem mais condição financeira de dar um bom aporte no filme como faziam antigamente. Então você já não pode contar com esse dinheiro para fechar a conta. Esse dinheiro já é assim, se der certo, alguma coisa que entrou e tal. E você já não tem mais a locadora que pagava por transação, mesmo tendo ainda das plataformas NetNow, mesmo o iTunes, é muito pouco perto do que você tem no streaming, né? E você também já não tem mais o home video, ninguém mais compra o Blu-ray para ter em casa e coisas do tipo. Então hoje e pior, e faltou o item principal, você não faz mais 4 milhões de bilheteria num cinema e considera médio. Se você fizer um filme brasileiro hoje com 4 milhões de bilheteria, você abre champanhe, comemora até não poder mais. Então, tá muito mais difícil hoje
você fazer um filme e a conta fechar. Então esse é o grande desafio que nós temos para os próximos anos. Como é que a gente faz para manter os IPs e a conta fechar? Esse é o grande ponto. Você acha que recurso público, fomento, é uma condição sine qua non para o audiovisual brasileiro? A gente vai precisar disso durante muito tempo ainda? Vai, mas eu acho que existem alguns mecanismos que, se bem trabalhados e se simplificados, podem mudar muito a nossa área. Um deles é o FUNCINE. O FUNCINE é um mecanismo que já existe há 20 anos na nossa legislação, e que se ele for um pouco mais simplificado, é capaz a gente conseguir, através dele, fazer com que essa conta, ainda que não feche o suficiente para que ela tenha uma recorrência. Então, só para explicar, o FUNCINE é um fundo que funciona com renúncia fiscal. Então, você pega empresas que vão pagar imposto de renda, elas podem aportar 3% do imposto de renda nesse fundo, e a gente pode trabalhar fazendo filmes com esse fundo, e o que voltar desse fundo volta para os investidores. Então, claro, se entrou 10 e voltou 5, como é renúncia fiscal, aquele 5 é lucro. Apesar de não ter chegado 12 que deveria ter entrado para a conta literalmente fechar, por exemplo. Mas isso feito, e um mix também mais criativo de como resolver as coisas. Então, por exemplo, product placement. Né? A gente tem que trabalhar mais product placement dentro de projetos, para que a gente consiga fazer essa conta fechar cada vez melhor. Então, num mix de FUNCINE com product placement, com grande estratégia de pesquisa de público-alvo, para que você, na hora que lance um filme, ele tenha de fato um público, ele vai fazer alguns milhões no cinema, ele vai vender bem para uma plataforma de streaming, porque ela está comprando aquele licenciamento já sabendo que vai ser um sucesso. E ainda você consegue ter esse dinheiro incentivado, mas sem ter uma pessoa para decidir qual filme aprova, porque esse é o limitador da indústria. Quando você trabalha com edital, eu tenho 10 filmes que eu quero fazer, mas só ganhei edital em 2. E aí outras empresas ganharam os outros editais. Você não gera a indústria, porque ao invés de fazer 10 filmes no ano, eu vou fazer 2. Então eles são importantes, esses recursos obviamente são importantes, mas como eu falei no começo, há muito pouca opção hoje para a indústria. E quando eu digo indústria, é assim, eu preciso ter uma previsibilidade de uma quantidade razoável de filmes por ano, 6, 7, 8, 9, 10, eu não sei o número, mas eu digo, imagina 8 filmes por ano todos os anos. Cara, se a gente estiver aqui discutindo qual é o meu line-up de 2028, aí nós somos uma indústria audiovisual. Enquanto eu não soubesse se em janeiro eu tenho um filme, eu não tenho nada, e se eu vou manter equipe ou não, a gente não é uma indústria, a gente é uma aventura. Talvez pudesse adicionar isso, production incentives também, né, Paulo, para atrair produções e tal. Acho que daria uma completada nesse seu quadro. Exatamente. Inclusive, amanhã estou trabalhando com uma política de cash rebate para apresentar para a Fazenda. E, assim, isso é um outro ponto muito interessante, né, Samuel? Porque quando a gente fala de produção, para o técnico audiovisual, para o maquinista, para o eletricista, para o gaffer, para o platô, não importa o que você está filmando. O importa é ele ter trabalho, o importa é ele estar lá rodando. Então, se a gente puder ter uma política de incentivos, que a Marvel vem filmar o Homem de Ferro em São Paulo, ainda que seja num estúdio fechado, só o fato dessa equipe rodar, dessas pessoas trabalharem, delas adquirirem know-how com essas produções de altíssima qualidade, com altos orçamentos, automaticamente, por tabela, você não só recupera o dinheiro investido nesse cash rebate, com todo o dinheiro, a economia girando em torno dos americanos ou dos gringos que vieram aqui filmar hotel, transporte, toda a parte de produção, como você já sobe o sarrafo de todos esses técnicos, melhorando por tabela os projetos nacionais ainda mais. Então, a gente precisa, de fato, no Brasil, copiar a Colômbia, copiar a Coreia, copiar esses países que fizeram isso lá atrás e estão colhendo os frutos hoje. Hoje, filmar no Brasil é mais caro do que filmar em muitos países de primeiro mundo. É muito difícil você atrair um filme para filmar no Brasil que não se passe no Brasil. Então, hoje em dia já é mais barato fazer o Rio de Janeiro na Austrália. Então, assim, a gente precisa repensar como é que a gente faz para ser competitivo nessa indústria.
Mas é isso, é pensamento industrial, né? Você não pode ter um pensamento que seja só para resolver um problema. Existem problemas, né, estruturais, né, que a gente precisa trabalhar no audiovisual brasileiro de outras naturezas, né, culturais, mas o problema industrial continua colocado, aliás, faz 30 anos que a gente discute isso, né? E, infelizmente, as políticas vão e vêm. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro, Fábio? Então, não, eu ia perguntar isso pro Paulo, porque a gente, um dos papos aí que eu tive com o Paulo, a gente falava muito de, bom, qual é o futuro? Precisamos de mais facilities, precisamos de mais estúdios. Aí, agora a gente passou junto 15 dias na China olhando inteligência artificial, que, enfim, é um fato, vem influenciando a indústria de textos, né, que aí pega advogados, pega jornalistas, mas a gente teve um avanço grande na IA generativa multimodal, né, de imagens, de vídeos, com resultados absolutamente expressivos. Então, queria um pouco do teu olhar, aquilo que você puder compartilhar de futuro mesmo, né? Como é que essas novas tecnologias influenciam no nosso negócio, né? E como é esse novo negócio com essas novas tecnologias? É muito legal essa pergunta, porque eu já estou essa semana eu estou numa retrospectiva do ano, até montando para as reuniões de final de ano, etc. E a gente começou o ano muito deprimido quando a gente viu a OpenAI anunciar o Sora, que era uma ferramenta de geração de vídeo. Você fazia um prompt de texto e a partir daquele prompt de texto saía um vídeo super realista, e que inclusive no começo do ano teve um grupo de investimento de um estúdio em Atlanta que ia investir US$ 1 bilhão para fazer um estúdio novo, e eles abortaram esse investimento depois deles terem visto o demo do Sora. Aí o ano, a realidade começa a cair, o negócio não sai, a ferramenta não é lançada, aí começam a sair rumores de que não funciona bem assim, etc e tal. E aí a gente deu uma acalmada, e ontem, coincidentemente, o Sora foi lançado e eu tive acesso. E eu passei a tarde brincando com ele. E então eu estou num dia muito bom para falar sobre isso. E eu já tenho uma opinião bem, bem desenvolvida sobre toda essa transformação que a gente está vivendo. Eu acho que, em primeiro A gente lugar, viu o Hailu lá também, né? a Os gente viu o chineses. Minimax, o Hailu, Minimax Hailu. e a gente já trabalha na O2 desde o começo, desde janeiro. Eu abri em segredo, agora não é mais segredo, mas em janeiro era. Eu abri em segredo um departamento de inteligência artificial, que na verdade é um departamento só de inteligência artificial. É do uso de tecnologia de uma maneira geral, interatividade, programação, para que a gente possa disruptar os próprios negócios da empresa. Então, se alguém vai parar de filmar alguma coisa, que eu seja o primeiro a saber como fazer isso, de maneira que a gente possa ir se preparando para uma eventual transição. Hoje eu não acredito que a gente vai parar de filmar, mas eu acredito que a gente vai filmar menos. Vou dar um exemplo. Cara, a gente fez uma vez um filme que tinha cavalos num campo. Eu não preciso, se são só os cavalos no campo, é muito provável que em 1 ano ou 2, no máximo, eu já estou sendo bem conservador, a gente consiga produzir com qualidade de cinema cavalos correndo num campo. Isso vai fazer o que na prática isso impacta. Se eu fosse pegar esses cavalos correndo num campo, num banco de imagens, eu já não vou mais. Se eu fosse abrir câmera e ir até o Rio Grande do Sul, lá não sei aonde, para fazer esses cavalos num campo, eu também já não vou mais. Então existe vai haver uma diminuição de determinadas cenas, de você produzir, filmar determinadas situações. Porque você tem muito mais controle numa ferramenta dessas do que um banco de imagem que já veio com o cavalo. Às vezes você acha uma imagem linda de uns cavalos brancos correndo e o cliente fala assim, mas eu queria cavalo marrom. Aí você vai lá na pós-produção, consegue trocar a cor para cavalo marrom. Beleza, aí chega o cliente e fala assim, não, eu queria vacas correndo. Você já não consegue mais usar aquela cena. Né? Então, aí você vai achar no banco de imagens talvez uma outra cena de vacas num outro contexto que, tá bom, vai essa. Como é uma ferramenta de IA generativa, não, eu posso fazer uma cena de cavalos no campo, mudar a cor para branco, e se eles quiserem vaca, eu troco a cena igualzinha com as vacas. Então, isso vai permitir que a gente evite de filmar muita coisa. Mas, como toda ferramenta de disrupção tecnológica,
Imagina uma timeline de um filme de 1 hora. No começo, 10 minutos dessa 1 hora vão ser inteligência artificial. Daqui 2 anos, 40 minutos dessa 1 hora vão ser inteligência artificial. Mas eu não acredito que vai chegar num ponto de 100 minutos. Claro que vai ter filme em AI, mas eu não acho que ele vai ser mainstream, sabe? Talvez seja que nem música técnica, né? Assim, vai ter lá a galera que ama, talvez dê dinheiro, mas não é, acho que não vai disruptar desse jeito. Agora, o que vai acontecer com o nosso mercado se 60% da timeline for filmada e 40% for AI? A gente vai perder 40% da receita? A gente vai conseguir recuperar essa receita de alguma maneira? Esse dinheiro vai encurtar ou a gente vai produzir mais pelo mesmo dinheiro? Então, ao invés de fazer uma temporada de uma série, a gente faça 2 num ano. Então, isso a gente ainda tem que ver o que vai acontecer. Mas eu não tenho dúvida de que essas ferramentas vieram para ficar, de que não há nenhuma limitação técnica que não seja mais tempo de maturação para que ela chegue num resultado extremamente aceitável, e a gente tem que se adaptar a isso. Então, talvez hoje, falar assim, investir num complexo de estúdios, depende. São estúdios de produção virtual, híbridos, com grandes telas de LED no fundo, que eu possa gerar em tempo real, usando uma inteligência artificial, esse background, e eu foco só nos atores? Talvez sim. Entendeu? Agora, desde que a demanda aumente. Como é que você compara isso que a gente está vivendo hoje com o que você também viveu no início da sua carreira, quando as ferramentas de edição foram para o digital, as ferramentas de computação gráfica começaram a ser massivamente utilizadas? A gente viu a substituição de muita coisa que era feita materialmente por computação gráfica, né? E também na época tinha muita discussão sobre isso. Acabaram os atores, não precisa mais de ator, você vai colocar tudo agora em computação. Como é que você compara esses dois momentos? Eu acho que tem uma coisa igual e uma coisa diferente, né? A coisa igual é isso, as coisas estão disruptando, mudam o negócio de um lado e vai para o outro. Mas o que é diferente é que, cara, quando você parou de usar aquela equipe de direção de arte, que talvez tivesse umas 10, 12 pessoas, para construir um determinado cenário, que agora você pega um fundo azul e faz em 3D, a equipe do 3D tinha mais de 12 pessoas. Talvez aquela média de salário daquelas pessoas fosse ainda maior. E que, no final das contas, aquela decisão não necessariamente era por economia. Muitas vezes não se gerava economia. Muitas vezes aquela decisão era porque, cara, você quer fazer o castelo do Harry Potter. É mais barato fazer em 3D do que gastar, sei lá, 50 milhões de reais para fazer um castelo do Harry Potter. Então, eu acho que a computação gráfica ela habilitou várias ideias. E eu acho que o auge que a gente teve na O2 foi o Malas Artes. O Malas Artes foi um filme do Paulo Morelli que a gente fez em 2016, mas que ele também tinha essa ideia há 10, 20 anos antes, e que ele guardou na gaveta porque não tinha tecnologia para fazer aquilo. O mundo dos mortos, as ondas de vela, a parca cortadeira, enfim. Então, quando a gente realmente fez aquilo e conseguiu executar, o maior susto da produtora era, meu Deus, como custa caro mesmo a gente sendo o dono da empresa que faz, assim. Porque, de fato, eram quase 200 pessoas trabalhando naquele filme por ano, 2 anos. Era muito caro fazer aquilo, era muita gente, era muito complexo. O que muda agora é que, de fato, se eu vou fazer a cena do cavalo andando no pasto ou no campo e eu preciso de 2 pessoas, realmente isso é uma disrupção. Quer dizer, não é que agora essas pessoas vão trabalhar na pós. Essas pessoas agora vão ter que fazer outro filme. Será que vai ter demanda para 2 filmes? Porque se tiver demanda para 2 filmes, não vai mudar nada. Tudo bem. A gente fazia um filme de 1 hora, agora a gente faz 2 filmes de meia hora e a outra meia hora é AI. Tudo bem. Mas acho que a grande dúvida que a gente tem é se o mundo comporta mais conteúdo, se as pessoas com essa briga de disputa de atenção, de telas, estão ainda precisando de mais conteúdo, ou se de fato o que vai acabar acontecendo na prática é uma diminuição dos orçamentos e a gente vai produzir a mesma coisa mais barata com menos gente. E isso é ruim para nós. Como produtora, o nosso dinheiro vem da produção. Então, ainda que você tenha todas essas ferramentas incríveis que eu estou falando, fazer uma cena para um prompt não dá o mesmo resultado financeiro nem artístico de você fazer essa cena rodada. Então, é um momento que a gente vai viver.
Além da produção e da pós-produção, você acha que tem um impacto grande também na roteirização, na criação dos argumentos, nessa parte inicial de concepção da obra mais artística? Você acha que a inteligência artificial mexe aí também? Eu acho que sim, mas eu vejo a parte de texto de uma maneira diferente. Eu acho que a parte de texto ela é muito mais otimista do que pessimista. Por quê? Porque, cara, ela não vai substituir o roteirista. Só que ela vai te dar uma sala de roteiro que você talvez não tivesse dinheiro para ter. É uma coisa que a gente já viveu isso, a gente está fazendo um dos projetos da O2, é um filme ou uma série, a gente ainda está formatando, sobre a história do ET de Varginha. E é muito legal porque a gente quer fazer um drama sério, não vai ser comédia, vai ser um negócio sério. E aí você tá lá escrevendo o argumento. Cara, a gente não entende nada de exército, hierarquia militar. Então assim, beleza, se o negócio tiver caído no Brasil, de fato, qual que é o processo? Quem que detecta? Qual é o radar que detecta? Para quem você liga? Qual é o caça que chega lá primeiro? Qual é a base aérea? Como é que seria o processo? Esse brainstorm, quando você faz com um chat GPT, que consegue puxar um militar, consegue trazer toda essa hierarquia do exército, isso é muito rico para que você consiga, na hora de montar uma sinopse, eu nem comecei o roteiro ainda, tá? Eu estou numa sinopse, e apresentar essa sinopse para uma plataforma de streaming que eventualmente compre o teu projeto, as suas chances de aprovação de um projeto são enormes com isso. E é um momento complicado, porque o momento de sinopse é um momento que você não tem dinheiro nenhum, é 100% no risco. Não é que eu não contratei um consultor militar porque eu quis economizar dinheiro, não é que eu estou numa fase que eu ainda nem tenho dinheiro para o consultor militar, eu nem sei se funciona o filme. Né? Então, eu acho que essas ferramentas elas vêm para nos ajudar a encorpar essas ideias, e claro que eu estou te dando um exemplo no roteiro, mas isso serve para qualquer área, qualquer coisa, encorpar essas ideias da mesma maneira que se você tivesse dinheiro suficiente para contratar uma entorragem de pessoas para trabalhar com você. Né? Eu sempre brinco assim, se eu fosse um chefe de Estado e eu fosse fazer um discurso, foi eu que escrevi o discurso ou você tem lá uns 50 jornalistas trabalhando com você, fazendo o discurso, você lê e fala, não gostei desse parágrafo, muda aqui, e de repente a última frase foi você que escreveu de próprio punho. Eu acho que essa maneira de se trabalhar, quando você é um cara muito VIP e tem essa entorragem de pessoas, vai ser acessível para todo mundo que usar essas ferramentas. Perfeito. Acho que o nosso papo aqui está ótimo, poderia seguir por mais uma hora, mas já estamos chegando no nosso limite aqui, Fábio. Mais alguma observação, mais alguma pergunta que você queira fazer? Não, acho que fecha super bem. Tinha outras 50 perguntas aqui, porque realmente o tema é instigante, né? Acho que todo mundo nas suas próprias profissões está pensando, né? E uma profissão vai afetando a outra. O que a gente ouviu na China dos acadêmicos que tiveram com a gente, eles falavam muito isso, de que a humanidade, eles têm classificado na academia 4 teorias realmente que mudam a humanidade, né? Para eles foi o carvão na primeira revolução industrial, depois a eletricidade, depois a computação com a internet e agora a inteligência artificial. Então, o que a academia classifica é isso, todo o processo de cadeia de fornecimento, de profissões, etc., ele deve se alterar inteiro, não quer dizer que vai acabar, mas todos vão ter que se adaptar, né? E é o que o Paulo falou, as ferramentas vão ser úteis para aqueles que aderirem a elas e souberem extrair delas o máximo, né? Quer dizer, viver na negação dela, esse aí vai ser o primeiro que vai ser afogado na maré da ferramenta, né? Então, realmente, todo mundo tem que... Eu vi uma frase boa, que assim, a IA não vai substituir o ser humano, mas o ser humano que usa a IA vai substituir o que não usa. Então é um pouco isso que vai acontecer. E eu gosto sempre de lembrar, eu que vi a internet nascer e se desenvolver, que assim, tudo tem custo e tudo tem quem ganha, né? Então, assim, IA não é de graça. Alguém vai ter que pagar a conta da energia, né? Renderizar um filme inteiro em inteligência artificial queima muita árvore e solta muita fumaça no mundo. Então, assim, tudo tem um custo, né? Que a gente tem que tentar entender. E poderia usar esse recurso inicial para tentar resolver o aquecimento global antes da gente queimar a árvore para fazer filme, né? Mas tudo bem. Exatamente. Se priorizar, a gente agradeceria. E esse é um outro capítulo, né? Porque esse custo da AI, ele é que nem o crescimento do streaming lá atrás, né? Você tinha investimento, colocando investimento, e ninguém olhando para o custo das produções, né? Quando se deram conta do custo, teve agora esse choque de arranjo, né? Esse arranjo. Mas o mundo só funciona assim, né?
ele passa por essa correção. Né? Põe dinheiro na AI, né? Agora quem vai pagar essa conta, ninguém sabe. Quando você vê Microsoft e Apple cogitando construir uma usina nuclear para poder rodar esses data centers, você fala que o negócio é mais complicado do que parecia, né? Muito. Mas, enfim. E que as recompensas compensam, né? Então, realmente é de ficar atento. Temos que entender. Paulo, foi ótimo o papo, te agradeço imensamente pela tua disponibilidade e a gente poder fechar o ano aqui com essa conversa super instigante, muito legal mesmo. Fábio, igualmente, obrigado pela colaboração e pela ideia, né? O Fábio é o nosso curador aqui, ele é o que traz as grandes mentes pensantes aqui. Fábio é sensacional, eu sou fã dele. Eu sou fã Fábio, muito obrigado. Samuel, obrigado. Estou sempre à disposição quando quiser. Maravilha, gente. Obrigado. Bom final de ano para todo mundo. Ficamos por aqui. Vocês dois vão para o backstage e eu encerro aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais. Abração. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Café com Pixel. Ficamos por aqui e em breve a gente volta com mais um episódio interessante, instigante, com mais uma pessoa relevante e interessante do mercado audiovisual. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.